preso tudo. Mas foi o máximo, velho. Cozinhando. Mas foi o máximo, ué. Isso aí, ó, isso é o de menos. Tá vendo o Pedro que você matou o Pedro? Não, não matei ninguém. Não mata o Pedro porque ele tá sabendo já. Aí quebrou de arquivo aqui. O que você sabe? Acabou que tá querendo ficar com a empresa. Já sabe demais. Acabou que tá querendo ficar com a Ele é meu empresa. sócio, é 50% da empresa que eu tenho plena. É mesmo? Quanto você me dá? Mas é mais muito caro. Quanto você me dá? Conta, ué. 5? Não basta eu pagar as fraldas do seu filho novo. 5? Pagar as Eu fraldas. faço por 3. Já é. O cara no chão é caro. Como é que você quer que boie? Se você quiser. Quem que vocês estão matando? Pedro. Não, tá, não estou matando ninguém, já tá morto. Então estão comentando sua caveira já? Me manda pra você ver qual que é a senha da conta da empresa. Você que sabe. Aqui, você me paga Tô adiantado, filmando então. isso pra mandar pra Neuci. Paga adiantado. Eu só assino o cheque, manda pra ele. Fala pra minha mãe que sua amiga não tá conseguindo ir no banheiro porque a Gleice tem que ir lá ajudar ele. Com a assinatura dele, por isso não havia pra poder completar. Ai, Vai colocar a E assinatura. quanto você me a paga? Gleice teve que ir no banheiro ajudar pra fazer xixi. Aqui, É ela que vai ganhar, conversa com ela aqui, ó. aqui. Se você assumiu Isso tudo depois de saque, 2 garrafas de tequila, vinho toda do praga que ele avô. roubou, né, que é gêmeos, entre gêmeos, tudo, assume um deles que você não me deve mais nada. Só porque você E qualquer coisa que você precisar, você ainda tem assistência ainda. Pronto. Você 2.200 pontos nas telas. Não fez mais que obrigação, tem que aguentar isso O aí. nome daquela ali, eu sou Trem acidente bêbado. de carro, caminhão me jogava pra fora, o pai dela tentou me matar, Tem todo o nome mundo. dela. 200 pontos no nome dela. Tá, me manda um recadinho pra sua mãe. Isso daqui eu fumo. Agora levanta aí, vai lá no banheiro. Agora faça o 4 aí, Samir. Eu faço ficar tranquilo. Não, fica em pé, o pé. Fica em pé. Ah, não, mano. Você conseguiu fazer. Aqui. Faça, Samir. Faz o 4. Faz aí. Abre uma cara dela pra mim, ó, que eu já tô feliz. Eu quero ver a cara dela amanhã pra mim. Meu problema